você puder ficar em pé. Se você não pode ficar em pé por algum motivo de saúde, tenha liberdade, mas eu creio que Deus pode curar você aí agora mesmo. Eu creio. O pastor Márcio falava muito na Lagoinha. Ele falava assim: estenda a mão para alguém que está sentado. Se estiver enfermo, ela pode levantar, ainda que seja um paralítico. Então nós vamos ter fé para isso. Erga a sua mão, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta por gentileza, abra seu coração, abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Há uma expectativa no meu coração para aquilo que Deus vai falar conosco. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Nós amamos a palavra, irmãos, nós amamos. O apóstolo Paulo diz que toda palavra, toda ela. Até na genealogia Deus esconde mensagens poderosas, é toda a palavra. Antigamente eu confesso, moço, na minha conversão eu pulava a genealogia. O dia que eu li que Paulo falando, né, que toda a palavra eu não perco uma vírgula mais, eu fico caçando revelação nas vírgulas. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, fale conosco. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que o Senhor nos conceda Espírito, Senhor, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus, que flua sobre nós a unção do Espírito, a unção que nos ensina a verdade, que nos conduz à verdade, a unção que é verdadeira. Fale conosco, Espírito Santo. Aqueça o nosso coração pela exposição da Tua palavra, assim como no caminho de Emaús aconteceu com os discípulos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e quem crê nisso, diga amém. Carta à igreja em Laodiceia, a última das igrejas do Apocalipse. Eu meditando essa manhã,
sobre essa igreja, meu coração começava a queimar diante do Senhor para trazer esses princípios para nós, não a igreja, mas para nós. E a primeira coisa que ele destaca aqui no versículo 15 é: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. A primeira coisa que Jesus destaca aqui nessa igreja é sobre a questão do fervor espiritual da igreja em Laodiceia. O fervor espiritual é a primeira coisa que Jesus destaca. É interessante que as demais igrejas, Deus, através de Jesus, fazia críticas, elogios, mas essa igreja você não percebe nela nenhum elogio, apenas críticas. E a primeira delas é sobre o fervor espiritual. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse quente. Fervor espiritual. Nós sabemos que Jesus, ele destaca na palavra alguns tipos de coração. Por exemplo, Jesus chegou a dizer em Mateus 24 que no fim, Mateus 24, 12, Jesus falou assim que o amor ia se esfriar. Então Jesus revela um coração frio. Uma condição de coração é ter um coração frio. Jesus também revelou, a palavra revela, ali em Lucas 24, 32, no caminho de Emaús, os discípulos que ali ouviam a palavra disseram: não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras? Ou seja, segundo coração é o coração que está ardendo, que está queimando. Romanos capítulo 12, versículo 11, a palavra diz: sedes fervorosos de espírito servindo o Senhor. Então, se de um lado nós temos um coração frio, nós temos uma frieza que pode tomar conta da gente, nós também podemos ter um coração queimando, aquecido pela palavra de Deus. Agora, o problema aqui não era um coração frio, e também não era um coração, no outro extremo, um coração que estava queimando pela palavra. Era um coração que foi revelado aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, era um coração morno. O problema aqui de Jesus não era com alguém que estava frio ou alguém que estava quente, era a questão de estar morno. E a questão daqui de estar morno traz muitas lições aqui para nós. Verso de número 15, você pode olhar de novo, o final aqui, ó: quem deras fosse frio ou quente. Quem deras fosse frio ou quente. Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, coloca uma fita se você tiver no papel aí. Se não tiver, corre lá com a sua Bíblia, celular, como você estiver aí, corre lá em Atos, capítulo de número 5, Atos capítulo 5, versículo de número 1. Porque o problema de Jesus, irmãos, não era com frio nem com quente, era com morno. E nós vamos ver aqui também, esse texto revela algumas características de quem é morno. Atos capítulo 5, verso 1. O texto que eu quero é o 3 e 4, mais o contexto aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Agora, olha o versículo 4, que tremendo isso aqui, ó. Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, é muito interessante se você pegar o versículo 32 em diante. Todos na igreja, ali em Atos, em Jerusalém, estavam vendendo as suas propriedades, entregando aos pés dos apóstolos, para que todos tivessem tudo em comum. Aí o Ananias, com a sua esposa, teve uma ideia brilhante, falou assim: ó, vamos vender, vamos reter uma parte para nós, e vamos entregar apenas uma parte. Só que o Pedro traz uma palavra que me faz colocar esse texto, irmãos, dentro de uma aplicação também de Apocalipse morno lá. Porque Pedro falou assim: se você vendesse, filho, seria tudo seu.
a propriedade já era sua. Se você ficasse com a propriedade, ela também seria sua. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: ô Ananias, o seu problema, Ananias, não foi dar ou não dar. O seu problema, Ananias, foi dar só a metade. O seu problema, Ananias, é que você quis fazer parte de algo trazendo engano. Você nem é e não é. O problema aqui, irmãos, de Ananias é que Ananias ele não estava nem frio, que não ia fazer nada, e nem quente, que ia dar tudo. Ananias quis reter uma parte. E o apelo aqui de Deus à igreja aqui em Laodiceia é: vocês estão como morno, nem frio nem quente, é morno. Ananias, o grande problema de Ananias, irmãos, e a sua esposa, aqui no texto, e vocês vão perceber que eu estou fazendo uma exegese, eu estou tirando o texto, eu não estou colocando no texto, estou tirando. Ananias entregar a metade foi pior do que não ter entregado nada. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Levar a metade custou a vida do casal. E Pedro disse: vocês poderiam ficar sem fazer nada. Pedro está dizendo assim: filho, ninguém te obrigou a fazer parte, mas se você decidiu fazer parte, entrega tudo, porque Deus não aceita metade. Pedro está dizendo assim: filho, ninguém te obrigou a vender a sua propriedade, ninguém está tomando a sua propriedade, ninguém está intimando a sua propriedade, mas você entrou numa fila de quem está dando tudo. Você quer aparecer que está dando alguma coisa, você quer aparecer que é como os demais, mas você sabe que está retendo uma parte. E assim como Apocalipse, não era Pedro que conhecia Ananias. Pedro disse assim: o Espírito Santo, você mentiu ao Espírito Santo. O Ananias, você está mentindo ao Espírito Santo. E a igreja em Laodiceia, quando você continua lendo o texto, eu vou voltar lá, mas fica comigo aqui uns minutos. A igreja em Laodiceia era uma igreja que estava mentindo ao Espírito, porque ela achava assim: eu tenho tudo, não preciso de nada, eu sou rica, abastada. Ela estava mentindo ao seu respeito, mas ela não mentia para ela mesma só. Ela não enganava a si mesma, ela também estava tentando enganar o próprio Deus. Irmãos, nós não podemos viver uma vida que nós estamos mentindo ao Espírito. Porque o problema aqui de Atos 5 e de Apocalipse 3 é o problema com o morno. Quem é o morno? Ele não é frio, ele também não é quente, ele é morno. É o cristão nominal, evangélico nominal. O cristianismo, o Brasil durante alguns anos ele não foi evangelizado, ele foi cristianizado. Tem uma diferença gritante. E agora a igreja evangélica cresce. Glória a Deus. Estamos avançando. Quando eu falo não é Lagoinha para missão, não é a Lagoinha a igreja. A Lagoinha é apenas uma parte do todo do reino de Deus. O reino está crescendo. Só que nós nunca tivemos tanto evangélico cristão nominal. Deixou de ser frio, mas também não foi quente. Deixou de ser frio, mas também não é quente. Não faz parte mais do todo do mundo, mas também nunca entrou de cabeça no Evangelho. Até não faz algumas coisas que faziam antes, mas também nunca se dispôs a uma santificação plena em Deus. Então a igreja vai crescendo, e ao mesmo tempo que a igreja cresce uma cultura do nada a ver, não tem nada a ver. Eu fico brincando, irmãos, eu brinco isso há muitos anos. No inferno vai ter duas filas. A primeira fila, todo mundo faz. Segunda fila, não tem nada a ver. Vai ter lá no inferno. O diabo chamando a senha,
todo mundo faz, à esquerda. Fila de quem veio para cá dizendo que não tem nada a ver à direita, e vai chamando a senha. Porque à medida que cresce o reino, é por isso que nós lemos em Apocalipse assim: eu corrijo a quem eu amo, porque enquanto Deus corrige a gente, entenda bem, a gente pode voltar para a rota. Quem pode dizer amém aqui em nome de Jesus? A gente pode voltar. Eu lendo esse texto, irmãos, meu coração estava queimando dentro de Deus, porque nós não podemos ser uma geração de quem está dando metade. É e não é, sou e não sou, faço e não faço, sim e não, mais ou menos. Você é cristão, mais ou menos. A gente até às vezes não tem coragem de falar essas coisas, mas o nosso coração está apontando para uma geração mais ou menos, meia boca. Agora com Deus não tem mais ou menos, com Deus tem mais e menos. Fala comigo assim: Deus não tem mais ou menos. Pastor, você manda repetir para ficar chato? Não, só para memorizar mesmo, só para gravar. Deus não tem, irmãos, mais ou menos. O apelo de Jesus, se você puder voltar lá para Apocalipse 3, o apelo de Jesus aqui, uma igreja morna. E é interessante, versículo 17, versículo 15 e 16 ainda, a parte aqui 16, Jesus está usando um contexto da época que qualquer habitante em Laodiceia iria conhecer. Quando ele fala das águas, Jesus gostava muito de fazer isso, uma pedagogia muito interessante de usar o contexto da época. A história diz que era um complexo de 3 grandes cidades: cidade de Colosso, cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia. Em Colosso havia uma fonte de águas frias, águas boas para beber. Em Herápolis havia uma fonte de águas termais, águas térmicas, águas quentes. Só que essa água que nascia em Herápolis, ela pela planície que ela corria, ela chegava até Laodiceia, uma água morna. Então Jesus está usando esse contexto. Só que o viajante, naquele tempo os irmãos conhecem as viagens, né? As viagens cansativas, a pé, a cavalo, a camelo. O viajante, ele podia parar em Colosso e matar a sede com águas frias. Mas ele também podia lá em Herápolis descansar e relaxar da viagem em águas termais. Só que quando chegava em Laodiceia, a água não servia nem para matar a sede e nem para trazer descanso. Os viajantes fugiam da água de Laodiceia. Uma água que não é boa para beber e também não é boa para tratamento, também não é terapêutica. Jesus estava apontando também ali em Laodiceia, não só uma igreja que não tem fervor, mas uma igreja que não tem relevância, que não serve. Em outras palavras, quando ele fala assim, quem dera fosse frio e quente, ele está dizendo assim, se fosse frio, matava a sede. Se fosse quente, seria terapêutico e relaxar, descansar, renovar, revigorar. Mas vocês não servem para nada, uma igreja inoperante, uma igreja sem relevância. E nós, irmãos, se eu puder aplicar essa palavra para nós não podemos ser pessoas no reino sem relevância. Contar um testemunho para vocês que eu fiquei muito feliz, irmãos, muito feliz. Essa semana, falo isso aqui diante de Deus. Eu conto isso aqui não é para me engrandecer não, diante de Deus. Eu tive um problema com o meu carro de novo, infelizmente. Eu levei o carro para o mecânico e foi um diagnóstico totalmente desagradável. Eu saindo a pé, falei, quer que leva, pastor? Eu falei, não leva não, que eu vou andando, eu vou orando. Fui orando até o mototáxi aqui da 9 de julho, 1º de maio. Chamei um mototáxi, sentei na garupa da moto, estou indo para minha casa. Falei, rapaz, vou aproveitar para falar de Jesus para esse moço.
Comecei a falar de Jesus para ele, parou a moto na minha porta, eu fiquei constrangido, que ele começou a chorar, falou: pastor, Deus está te usando, pastor. Começou a chorar e eu constrangido na porta da minha casa. Porque, irmãos, nós não podemos ser pessoas que não geram impacto em ninguém. Nós não podemos ser pessoas que não matam a sede de ninguém, que também não é terapia para ninguém. Nós não podemos ser essa pessoa no reino, irmãos. Nós não podemos ser uma igreja aqui em Lagoinha, Promissão, que se ela fechar as portas, ninguém nem sabe que fechou as portas, tanto faz, tanto fez. Uma vez um irmão escandalizou comigo, que falou lá em Minas, falou assim: abriu uma igreja e o pastor lá não dava muito testemunho não. Eu conhecia, mas aí o irmão falou assim: glória a Deus que abriu uma igreja e não abriu um boteco, né? Eu falei: não, o boteco era melhor. Aí a pessoa olhou para mim assim com um ar assim: que isso, pastor? Eu falei assim: sabe, cara, porque às vezes uma igreja que abre fora de propósito, uma igreja que não tem relevância para o reino, uma igreja que tanto faz tanto fez, uma igreja que só escandaliza o reino de Deus, é melhor abrir um boteco, porque o boteco pelo menos todo mundo sabe o que tem lá. Agora, se a gente vai ser servo de Deus, se a gente vai ser uma igreja, não podemos ser qualquer igreja, não podemos ser qualquer crente, não podemos ser mais ou menos, meia boca, não. A gente fala numa cidade como essa, a gente fala assim: irmãos, Deus trouxe a gente para cá, e Deus tem, não é alvo do pastor Nilson, irmãos. Pessoas, escute isso aqui, pessoas, elas podem sair, pessoas podem entrar, entenda isso aqui. Ontem eu falei uma frase, para quem que foi aquilo? Acho que foi para Nicole, está aqui, a Nicole está aqui, ela é dos bastidores, está aqui numa sala escondida, servindo Jesus aqui na transmissão. Está aqui atrás, está ouvindo aqui a mensagem? Alguém saiu do ministério nosso, uma pessoa muito importante, a Nicole falou assim: pastor, quando essa pessoa saiu, pastor, eu fiquei até com medo, porque isso depende de tecnologia. Eu falei assim: Nicole, foi só uma brincadeira, que na hora que eu falei, voltou. Sabe quando a palavra bate e volta, para você ver o peso da brincadeira? Eu falei: Nicole, a igreja suportou a morte de Paulo, João, Pedro. Enquanto eu brincava, a palavra bateu assim, foi que nem uma espada, cortou nela, eu acho que nela só arranhou, porque a ferida mesmo foi em mim. E Deus dando assim: a igreja não depende de homens, por melhor que seja. Então quando eu falo assim, irmãos, nós temos um alvo, não é o alvo do Nilson. O Nilson é uma pessoa. A nossa igreja, a nossa comunidade, nós temos um alvo. Que alvo é esse? Ganhar 10% de promissão. Aí quando a gente fala isso, alguém olha para mim com aquela cara assim de incredulidade e fala assim: mas aí é muita gente, né, pastor? É muita gente se a gente for um povo irrelevante. A gente não tem meta nenhuma para o reino. A gente ficar... Ontem eu mostrei a turma uma frase, eu gosto de frase, eu esqueci até de quem é. Eu abri no tablet uma frase, alguém dizendo assim: Jesus morreu de braços abertos, não podemos nós viver cristianismo de braço cruzado. Se a gente for mais ou menos, irmãos, alvos como 10%, até assusta a gente mesmo. E aí acaba soando um tanto quanto uma ambição, né? O povo ambicioso, né? Mas alguém que está queimando por Jesus, está entendendo assim: poxa, 10% são cerca de 4 a 5 mil pessoas matando a sede da alma. Aleluia, quem pode glorificar o nome do Senhor? São cerca de 4 mil pessoas que vai estar em águas térmicas, águas termais, descansando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Pessoas que vão achar descanso para a alma, pessoas que vão saciar. O Agostinho de Hipona disse: todo homem tem um vazio do tamanho de Deus, e pessoas em nome de Jesus. Uma igreja relevante é uma igreja capaz de preencher vazios existenciais de pessoas. Uma igreja relevante é uma igreja capaz de trazer refrigério para a alma cansada das pessoas. Agora, água morna não faz nada, irmãos. Água morna não faz nada. Aí vem Jesus e fala assim: eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu estou a ponto de te vomitar. Parece uma palavra pesada.
eu tô a ponto de vomitar. Vômito, irmãos, é uma expulsão, né? É como quando o corpo expulsa o conteúdo. E quando nós olhamos para a palavra vômito, eu fui pesquisar no grego. A palavra vômito ali é literal. Eu pensei que poderia. Será que é alguma coisa simbólica, que está usando a água? Vômito literal, é vômito. Vômito, do jeito que você tem vômito. Só que aqui Jesus já está num corpo ressurreto. Já está com o Pai, à destra do Pai, em glória. Mas ele está usando uma linguagem literal, vômito, o mesmo vômito que você tem, que eu tenho. A teologia, nós temos duas palavras: antropomorfismo e antropopatia. São palavras difíceis, fala 3 vezes, parece que está falando língua estranha. Antropomorfismo e antropopatia, o que é isso? É quando nós atribuímos partes humanas a Deus, morfismo, né? Formas. E quando nós atribuímos sentimentos humanos, né? Da palavra empatia, colocar no lugar. Quando nós atribuímos sentimentos humanos para Deus. Exemplo, pastor, para eu entender melhor. A palavra fala em Tiago, que Deus tem ciúme de nós. Sentimento é um ciúme humano. Ciúmes é um sentimento humano. Só que a palavra fala, Tiago 4,4, que Deus tem ciúme da gente. Deus se coloca no lugar de um homem. Por exemplo, ali usa a palavra infiéis ou adúltero. Deus está colocando no lugar de um marido traído. E Deus dizendo assim: a sensação de vocês, quando vocês estão namorando com o mundo, é a mesma sensação que um marido tem quando ele sabe que a mulher dele está traindo ele. E você pega isso, quem já leu o livro de Oséias vai perceber que Deus mandou Oséias casar-se com uma prostituta, porque Deus estava entendendo no seu coração que a Israel estava traindo a Deus, como uma prostituta ia trair Oséias. Então nós temos na Bíblia antropopatia, que é colocar a Deus sentimentos humanos para tentarmos entender Deus, para descer Deus, né? Se eu puder falar isso, irmão, sem parecer heresia, para tentar trazer Deus ao nosso nível, para Deus ser conhecido a meros humanos mortais. Deus de alguma forma desce ao nosso nível e fala assim: o que eu falo para esse povo, para eles entenderem? Eu estou quase imitando vocês. Agora, o que nós podemos entender? No caso da igreja de Laodiceia, o que aqueles irmãos da época iriam entender quando Jesus falou assim: eu estou quase vomitando vocês? Um povo que estava fazendo de Jesus passar mal. Náusea. Se eu perguntar aqui, quem aqui um dia vomitou uma vez na vida? Acho que é todo mundo, né? Esses dias foi até engraçado, eu fui para Minas. E aí a Tula falou assim: vamos comer em algum lugar? Não parecia não, mano, eu estava de dieta, viu, irmãos? Estava de dieta, a Tula sabe que eu estava. Passou na porta de vários lugares, desses lanches, eu não quero nem falar os nomes do lugar famoso, que tem aqui, acho que 84 países nos acompanhando, para não fazer propaganda. E passamos na porta de vários lugares. Eu falei: não, aqui não, é muito pesado, aqui não, é muito tal, aqui não. Pensa em alguém criterioso, irmãos. Eu estava dirigindo, eu falei: aqui eu vou mandar, estou no volante, eu mando. Só que eu vi um lugar que vende um feijão de tropeiro, irmãos. Aí eu falei: agora eu não aguento não. Pensa num feijãozinho de tropeiro. Também não vou falar não para não propaganda, mas no dia que você foi em Minas, você vai conhecer lá. Mas eu tive uma infelicidade, não sei o que aconteceu, ninguém passou mal. Eu fui muito criterioso, mas eu passei mal. Pedi o melhor tropeiro, pedi a melhor carne, sentamos comendo, conversando. Tomei um guaranazinho que só tem lá, irmãos, um mate couro. Aqui não tem essas coisas. Acho que o Márcio conhece o mate couro, conhece, Márcio? Aí tá lá, felizão. Eu nem consegui dormir à noite, irmãos. Tudo embrulhando, sabe? Aquela coisa, vai e volta. E eu sou ruim para vômito, né? Pensa um cara Nutella para vomitar, sou eu. Tem cara que eu admiro. Eu sou uma macheza para passar mal, que eu nunca vi. Eu sou mole para passar mal. Eu sou forte para algumas coisas, para passar mal eu não sou. Então lá, e aquele negócio vai e volta, aí toma água com limão, toma aquele negócio, volta a dormir, e aquele negócio assim, incomodando por dentro. E eu passando mal, aquela coisa incomodando. Quem não passou mal assim?
Aí Deus olha e fala assim: eu estou a ponto de te vomitar. Talvez Deus estaria dizendo assim: essa sensação que você tem de mal-estar. Aí eu consegui, irmãos, com muito custo eu consegui. Quando eu joguei para fora aquele negócio, estava me fazendo mal. Parece que eu renasci, parece que eu ressuscitei. No outro dia tinha um tropeiro, isso era sábado, no outro dia tinha um tropeiro numa igreja. Eu fui pregar na igreja, tinha um tropeiro. Eu falei: manda para cá, você vai comer? Eu falei: vou, estou bem. Estou bem, manda para cá. E essa sensação é o apelo que Jesus está fazendo aos mornos. Aos mornos. Alguém que pertence ao corpo, mas de alguma forma está trazendo nojo ao corpo. Versículo 17. Se você puder ler comigo aí. E essa igreja, irmãos, essa igreja em Laodiceia, irmãos se reuniam em Laodiceia. Nesse contexto que eu gastei a maior parte do tempo, eu não sei nem se eu vou ter tempo para ministrar o resto dos versículos, mas a gente para aqui. Essa igreja estava dizendo assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Irmão, isso aqui no mínimo tem que gerar temor em nós. Temor e tremor. Um espírito de engano. Essa igreja que Jesus censurou, a única igreja que Jesus não teve elogios, só crítica, olhava para o coração dela e falava assim: eu não preciso de nada, sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. O diagnóstico que aquela igreja falava de si, dava para si mesmo, era de uma igreja boa. Agora, olha o diagnóstico de Jesus: e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque o diagnóstico a uma igreja, o diagnóstico a uma... Quando eu falo igreja, não é o prédio, estrutura, tá, gente? Igreja, pessoas. O diagnóstico que nós, o único diagnóstico com autoridade sobre nós é um diagnóstico que vem de Jesus, através da palavra de Jesus. Você não tem autoridade para olhar para você mesmo e tirar as suas conclusões a partir daquilo que você pensa na filosofia, nos seus achismos, humanismo e por aí vai. Tem muita filosofia bonita, irmãos, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Nunca se levantaram tantos filósofos, irmãos, de rede social como hoje. Principalmente o WhatsApp não tanto, né? Mas Instagram e Facebook deu uma autoridade para tanta gente virar filósofo. O YouTube transformou todo mundo em pregador. Todo mundo filosofa de alguma forma. E liberam diagnósticos, sentenças. E muitas delas não sabem nem o que está dizendo à luz da Bíblia. E nós temos uma falsa sensação, às vezes, de um cristianismo. E Jesus está dizendo assim, ao contrário. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e falar: Deus, não é o que eu acho de mim, é o que o Senhor acha de mim. O coração do homem, ele é enganoso, irmãos.
E a melhor coisa que o diabo pode fazer com a gente, eu estou falando isso aqui com temor e tremor. A melhor coisa que o diabo pode fazer com a gente é deixar a gente achando que a gente está bem quando a gente não está. A melhor coisa que o diabo pode fazer com a gente não é tirar a gente da igreja. A melhor coisa que o diabo pode fazer não é deixar uma igreja vazia, é deixar uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós medimos o sucesso de uma igreja pela quantidade de membros que ela tem. Mas Jesus não faz isso. Não é o quanto a igreja está cheia, é o quanto as pessoas estão cheias de Deus. Agora repito, a melhor coisa que o diabo pode fazer é eu olhar para mim mesmo e falar, puxa, o Nilson, e eu falando de mim, né? Nossa, esse Nilson é uma benção. É o Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Não precisa de nada. Aqui é o Nilson, rapaz. Só que um exame à luz das Escrituras não é o problema. Quem está comigo que diga amém em nome de Jesus? Essa igreja, irmãos, tinha uma falsa sensação de bênção que não existia. E talvez seja o grande risco de alguém que está morno. Porque quem sabe que é frio, está frio. Quem sabe que é quente, é quente. O problema é o morno que não sabe que é morno. Irmãos, nós precisamos voltar para as Escrituras, voltar para a vida piedosa, voltar para o arrependimento. Eu vou concluir aqui, à noite eu termino. Jesus, ele começa a oferecer, olha comigo o versículo 18. A gente para aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Fique em pé, por favor, deixa eu orar com você. A igreja que achava que era rica era pobre. E mais uma vez, irmão, Jesus está usando o contexto da época. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, era um centro bancário da época. Uma das cidades mais ricas do seu tempo. A cidade de Laodiceia era uma cidade de produção de tecidos. Era um lugar que exportava tecido. E a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha um colírio. Eles fabricavam lá um colírio, uma loção, um remédio para os olhos. E Jesus olha para aquela cidade e fala assim: vocês têm bancos e têm dinheiro no bolso. Certamente aquela igreja tinha muitos membros ricos, mas ele falou assim: vocês precisam comprar ouro de mim, ouro refinado de mim. Vocês têm tecidos, mas vocês precisam comprar vestes brancas de mim. Vocês têm colírio e exportam colírio para o mundo conhecido da época, mas eu posso vender um colírio para vocês, para ungir os olhos. Irmãos, nós precisamos do ouro refinado que só Jesus pode dar para a gente. Nós precisamos de vestes brancas. E nós sabemos que roupa na Bíblia não é roupa. Roupa na Bíblia é santidade. Eclesiastes 9:8: sejam brancas as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Lá em Apocalipse, se não fala a memória, 19, a palavra fala que os atos de justiça dos santos estavam adornando o vestido branco da noiva. E colírio para os olhos. O apóstolo Paulo disse para Deus, Efésios 1:15-16: Deus, iluminar os olhos do nosso coração. Nós precisamos, irmãos.
ter iluminado os olhos do nosso coração com colírio ungido do céu, vestes brancas e ouro refinado. Nós vamos adorar com uma parte de uma canção, nós vamos terminar esse culto. Mas enquanto isso eu queria que você orasse, você e Deus. Se você entende que você entrou aqui morno, é o momento de você se aquecer em Deus. Se você entende que você tem vivido o evangelho do mais ou menos, o evangelho irrelevante, é o momento de você se arrepender. Comece a orar no seu lugar, comece a orar, comece a orar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus hoje, ele não quer arrombar o coração de ninguém. Jesus é um cavalheiro, ele não vai pular o muro. Mas ele está hoje, ele está batendo na sua porta. E se você abrir a porta, ele vai entrar. Jesus quer ter intimidade com você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer partir o pão com você. E eu termino com essa frase: não deixe Jesus do lado de fora. Você não pode ser uma igreja onde Jesus está para o lado de fora. Ei, traz Jesus para dentro.
Traz Jesus para dentro. Deus abençoe. Vamos fazer a última oração. Põe a mão no teu coração, feche seus olhos. Você em casa também, faça isso. Faça isso. De repente essa oração é até para você em casa. Faça isso. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Ore comigo assim: Senhor Jesus. Ore: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, quero orar sozinho agora por você. Você que recebeu Jesus no seu coração e disse: pastor, a primeira vez que estou recebendo Jesus numa igreja. Ou você que está reconciliando, não importa quantas vezes você já fez isso, mas hoje você está reconciliando com Jesus. Se alguém entre nós aqui, eu quero fazer essa oração por você. Eu queria que você levantasse bem alto uma das suas mãos. Tem alguém que hoje toma essa decisão por Jesus? Fala: sou eu, pastor. Eu quero tomar essa decisão por Jesus. Eu estou recebendo a Ele como meu Salvador. Eu estou recebendo Jesus agora como eu estou reconciliando com Ele. Tem alguém? Eu quero orar por você. Aqui não temos. Em casa, se você que está orando aí pela primeira vez, ou você está reconciliando com Jesus, em algum momento desse culto apareceu o nosso telefone, ele é o WhatsApp, envie uma mensagem para nós. Nós queremos de alguma forma chegar até você, discipular, consolidar, te ajudar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos embora, irmãos. Amanhã, segunda-feira, nós temos um GC, um grupo de crescimento dos homens nobres, na casa do nosso irmão Bia, e nós teremos lá um churrasco, irmãos, um churrasco dos homens. Pastor, posso ir? É homem, está convidado, é só precisa ser macho, mais nada, e levar meio quilinho de carne do seu gosto, e um refrigerante, ou um suco, uma água, um gás do seu gosto, amém? Nós homens, nós vamos, como diz o ditado, não queimar uma carninha junto, bater um papo, conversar um pouco, vai ser uma grande bênção. Então, quem não conhece o endereço do irmão Bia, pegue com a gente lá depois, amém? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Semana abençoada. Terça-feira, 20 horas, temos o culto fé. E não esquece de passar ali à esquerda e olhar um GC próximo à sua casa, ou depois falar: pastor, eu quero abrir um GC na minha casa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.